Está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias impactam o seu amanhã. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamacia, jornalista aqui da Rádio CBN. Tudo bem, Marta? Hoje em novo formato? Exatamente, Carol, um prazer enorme sempre estar com você aqui para discutir. E hoje o assunto é interessante, né, para todo mundo. Para todo mundo, impacta todo mundo. Marta, eu estava pensando aqui, né? Eu fui muito à agência para ir ao banco, tinha que toda semana separar um tempinho para passar no banco. Acho que você fez isso também, né? Era a Muito. rotina nossa. Hoje muita gente passa meses sem entrar num banco, a agência está no celular, né? O Pix tornou os pagamentos instantâneos e a gente resolve boa parte dos problemas de banco sem falar com ninguém, né? Nesse episódio de hoje, a gente vai discutir como tecnologias como inteligência artificial, computação quântica vão mudar ainda mais a forma como a gente lida com o nosso dinheiro. Para onde que a gente está caminhando, Marta, nisso aí? Pois é, Carol. Então, a tecnologia, ela é o principal motor da evolução do dinheiro, porque quando a gente tem redução de atrito nas trocas, a gente tem aumento de prosperidade, e a tecnologia diminui os atritos na troca. Então, sempre que a gente reduz, a gente aumenta a cooperação. Aí, quando a gente aumenta a cooperação, a gente amplia a produtividade, e quando a gente amplia a produtividade, a gente cria mais prosperidade, né? Então, olha só, isso libera energia econômica. Você diminui o custo de transacionar, de poupar, de investir, de empreender, e isso libera energia econômica. Esse acho que é o fator importante aqui para a gente deixar guardado na memória, né? E uma analogia física que a gente pode fazer é pensa na economia como um sistema hidráulico. O dinheiro é água, as transações são os canos e o atrito são os vazamentos e os obstáculos. Então, você falou, por exemplo, né, que você perdia tempo na agência, para a gente mandar dinheiro para algum lugar no exterior demorava um tempão. Tudo isso é atrito, que faz com que você use o seu tempo e a sua energia para resolver esses atritos, ao invés de você fazer as coisas produtivas da vida, né? Então, quando a tecnologia reduz esse atrito, a mesma quantidade de água, que seria o dinheiro fluindo, circula mais rápido e alcança mais lugares. E a gente tem visto isso, né? O dinheiro alcançar muito mais pessoas. Então, a gente tem uma nova relação. Então, não tem mais dinheiro, não é que a gente está criando mais dinheiro, mas a gente está aumentando a velocidade e a eficiência da circulação de valor, que é isso que a tecnologia ajuda a fazer, né? Então, quando você fala que você gastava horas para receber um pagamento, agora recebe instantaneamente, o que a gente está fazendo? Economizando esse tempo para produzir, estudar, fazer o que você quiser, e isso gera uma produtividade em escala na economia, que cada pessoinha que está fazendo isso contribui para uma escala maior, né? E é por isso que, economicamente, frequentemente, inovação financeira aumenta a produtividade. A tecnologia ela não cria riqueza em si diretamente, mas reduz os custos de coordenação entre pessoas, empresas, mercados e libera energia econômica que antes era desperdiçada com burocracia, espera, deslocamentos e processos ineficientes, né? Então, basicamente, a prosperidade é valor gerado menos os atritos para gerar, trocar e investir esse valor. Então, quanto menos atrito, maior o valor gerado nessa história, né? E ao longo da história, quase toda grande inovação monetária, moedas, bancos, cartões, etc., teve o mesmo objetivo: reduzir os atritos para que você liberasse mais energia humana, fosse direcionada para a criação de valor e menos no processo de transacionar. Então, se a gente pensar historicamente para onde que a gente está indo no futuro, o objeto, antes a gente tinha o fator monetário, o dinheiro era objeto, ouro, prata, moedas. Depois, num segundo momento, passou a ser informação, né? Tanto que tem países no mundo que você não consegue fazer a transação com dinheiro físico mais e está diminuindo a quantidade de dinheiro físico, moeda física. Eu lembro que em 2014 eu fiz uma palestra na Escandinávia, fui keynote de um evento de comunicação na Escandinávia, na Dinamarca. E lá, na época, eu queria pagar o táxi, que eu fui de um lugar para o outro, sei lá, do hotel para algum lugar, eu queria pagar com dinheiro e não podia, tinha que ser cartão. E tinha caído o sistema deles, você não conseguia fazer pagamento de táxi porque não se aceitava o dinheiro físico e só podia ser dinheiro digital, ou seja, o dinheiro passou a ser informação. E agora a gente está entrando na fase de inteligência,
onde a gente tem IA, agentes autônomos e dinheiro programável. Então, o que acontece? Tecnologias como IA, blockchain, contratos inteligentes, identidade digital, moedas digitais de bancos centrais, elas estão transformando o dinheiro em algo cada vez mais inteligente e automatizado. Então, o dinheiro começa a executar regras automaticamente, o dinheiro começa a circular globalmente em segundos. Nossa, isso aí é para quem nasceu agora, né, ou é da geração atual, não tem ideia do que é isso. Eu faço uns trabalhos de criação de conteúdo para uma marca francesa de educação desde 2014. Então, antes demorava 2 meses para eu receber os meus royalties todo ano. E agora chega super rapidamente, né? Então, executar é circular globalmente, ser integrado a plataformas digitais, o dinheiro cada vez mais integrado, e operar 24 horas por dia, que isso também não acontecia, tinha compensação antigamente, né? Então, o dinheiro começa a ser cada vez mais inteligente. Num futuro próximo, a gente tem os agentes de IA, o que eles vão poder fazer? Negociar preço, fazer investimento, gerenciar orçamento, contratar serviço, realizar pagamento automaticamente, ou seja, eles começam a automatizar a parte de inteligência do dinheiro que a gente ainda faz as escolhas, né? Vai passar a ser feitas por a gente. Então, ele deixa de ser um meio de troca e o dinheiro passa a ser um sistema inteligente de coordenação econômica. Pois é, a gente recebe agora aqui no Futuramente Renata Petrovic, Head de Inovação do Banco Bradesco. Renata, é um prazer enorme ter você aqui com a gente no Futuramente hoje. Prazer o meu estar aqui com ótima companhia, a Marta, grande conhecida, já esteve no Bradesco várias vezes. É um grande prazer, obrigada pelo convite. Renata, o Brasil ele é uma referência mundial em inovação e tecnologia, né? A gente tem o Pix, que é sucesso, né? A gente é um principal polo de fintechs da América Latina, temos um sistema de Open Finance robusto, mais de 100 milhões de contas conectadas. O que o Brasil está fazendo certo que outros países ainda não conseguiram fazer? Não, o Pix é um grande sucesso, né? O Pix é realmente um case global, não só pela proporção e adesão da população, mas o sistema em si, que trouxe inclusão, né, para a população, conseguiu trazer para o sistema financeiro transações que antes corriam fora do sistema. Então, isso é um grande ganho para o país, né, para as trocas que são feitas entre pessoas, e é um sistema muito robusto que tem sido alvo aí até de benchmarks, né, no exterior, e tem sido até pelo seu sucesso, né, criticado por algumas nações que veem um risco de desintermediação, né, mas isso é realmente dado ao sucesso da implantação, ao sucesso da adesão, e principalmente a proporção de inclusão que ele causou. Até eu acho interessante a gente fazer um comentário aqui, que as pessoas talvez não tenham noção, porque aqui no Brasil parece tão óbvio, né, que você manda o dinheiro e chega na hora, tá tranquilo. E eu tive uma experiência recente, faz menos de um ano na Europa, que aqui já tinha o Pix funcionando maravilhosamente bem, de eu transferir dinheiro de uma conta minha europeia para uma conta digital, demorou 1 mês e 5 dias para esse dinheiro ser transferido. Eu até achei que tinha tido algum problema de, sei lá, algum golpe, alguma coisa no processo, e não. As coisas são demoradas nos outros países e a gente não tem essa noção como que aqui no Brasil isso é muito eficiente. Além disso, o sistema financeiro brasileiro, talvez até por causa da nossa história de inflação, etc., a gente adquiriu uma resiliência muito grande, né? E aí você adquire uma capacidade de ter que inovar muito rapidamente para dar conta dos impactos que a gente tinha de mudanças toda hora. Eu acho que isso causou uma capacidade muito positiva, né, Renata, para a gente conseguir desenvolver as tecnologias que agora colocam o Brasil na ponta. Realmente a gente é referência nos eventos de finanças mundiais. Não, inclusive você estava falando dessa questão da fricção, né? Quanta fricção foi reduzida pelo Pix. Outro dia eu queria comprar um ticket de metrô, né? E isso eu comprei pelo WhatsApp, recebi um QR Code de Pix pelo WhatsApp. Na hora que eu paguei o Pix, já veio o meu bilhete pelo WhatsApp. Quer dizer, o poder de integração
e conciliação ali do sistema todo integrado, foi em questão de segundos. Eu fiquei surpresa, eu não sabia, que ia ser tão rápido e tão fácil. Quer dizer, você acaba realmente colocando a população com um nível de serviços que antes não era possível, né? Acho que é realmente louvável aí o que foi feito. O setor bancário está vivendo uma transformação profunda, né? Nos últimos 10 anos, eu peguei aqui uns dados. Foram fechadas mais de 35% das agências bancárias, são dados do Banco Central. Hoje, pouco mais de 14 mil agências permanecem em operação. Isso deixa quase metade dos municípios sem atendimento físico. Você acha, Renata, que o digital hoje está dando conta dessas demandas da população? Não, com certeza o papel da agência bancária ele mudou. Antes, né, acho que a gente sabe, a gente tinha que ir à agência bancária para fazer transações, para pagar lá no caixa, para pagar um boleto. Isso tudo agora pode ser resolvido com os canais digitais, apps, o próprio internet banking. Então, realmente, a necessidade de se ir a uma agência, ela diminuiu demais. Agora, o papel da agência, ele ainda se mantém numa necessidade de uma transação um pouco mais complexa, de uma orientação, de uma recomendação financeira, onde as pessoas ainda gostam de falar com o humano, gostam de trocar ideia. Para decisões financeiras mais complexas, que na maioria das suas vezes, né, envolvem emoção, envolvem... É difícil, finanças realmente não é trivial. Então, acho que o papel da agência, ele se coloca nessa posição muito mais de recomendação, de consultoria financeira, e aí, claro, a pessoa que atende, né, o gerente de relacionamento ou a pessoa que está ali tem que ter um outro tipo de preparo, tem que ter todo o histórico do cliente que está disponível via canais digitais, todo o histórico de vida daquele cliente junto à instituição financeira e com base naquilo, com base nos objetivos do cliente, nas simulações que são possíveis fazer, consegue orientar, consegue posicionar, dar uma recomendação de uma melhor utilização para o dinheiro. Então, acho que as agências, sim, não vão morrer completamente, mas vão mudar de papel e já estão mudando, já são hoje espaços de relacionamento muito mais do que espaços transacionais. Você ainda vai em alguma agência, Marta? Você tem coisa ainda para resolver com o gerente? Não? Eu não vou há muitos anos já, mas, bom, a situação também é que meu marido cuida de todas essas partes que tem que fazer o físico, mas ele também vai muito pouco agora. Esse é um ganho muito grande, né? O que você acha que vai ser a próxima grande transformação no sistema financeiro brasileiro, né? A gente está falando aqui do Pix e tal. E o que vai mudar a partir disso, a relação das pessoas com os bancos? Muita coisa está em curso. Acho que o papel da instituição financeira está mudando muito, né? Antes era uma organização que para você guardar e movimentar o seu dinheiro, né? Então era muito essa função. Hoje em dia o banco ele está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso acaba acontecendo à medida com que você precisa, vou buscar um carro, então esse financiamento vem para você embutido na sua jornada, porque é possível hoje localizar esse cliente, saber qual é o tipo de cliente que tipo de financiamento ele poderia ser elegível. Então, tudo isso está muito disponível e o banco fica por trás, como se fosse um encanamento, que a Marta estava falando disso também. Então, isso tudo é muito mais fluido, né? E menos, enfim, a pessoa não tem mais que ir atrás. O banco vem até ela. Essa é só uma das mudanças, mas, claro, as transações hoje, né, com a infraestrutura de blockchain, que a Marta também estava comentando,
todo o processo e a tecnologia de tokenização, que na verdade é você transformar um ativo em um ativo do mundo real, uma moeda em um software, né? Isso aí tudo vai propiciar um imediatismo em liquidar essas transações, e isso vale muito para transações internacionais que acabavam demorando muito tempo, ou até para programar transações na medida que as coisas acontecem. Bom, eu comprei um carro, eu preciso transferir a posse daquele carro, então, à medida que o pagamento cai, a posse é transferida. Então, são coisas que vão ser facilitadas conforme escala-se a adoção desse tipo de tecnologia. A gente ainda está um pouco longe da massificação disso, porque isso ainda vai depender muito de sistemas globais que são interoperáveis, que trabalham com as mesmas regras, com as mesmas regulações. Então, essa é a parte mais complicada. Mas tenho certeza que também vai se resolvendo aos poucos e a coisa avança muito, né? Acho que um outro aspecto que tem mudado muito é como as transações e as ofertas financeiras estão sendo personalizadas. Porque hoje, com um sistema aberto, com o Open Finance, é possível você ler os dados, as transações e tudo que um cliente possui, não só na instituição financeira que ele é o cliente principal, mas nas outras instituições financeiras que ele também participa. Então, uma pessoa, um cliente que está no Banco Bradesco, mas que tem contas em outras instituições financeiras, a gente do Bradesco consegue enxergar o que ele pode estar fazendo no mercado e fazer uma oferta que faz sentido para o momento daquele cliente. Eu enxergo que tem um valor em conta corrente, um investimento que ele recebeu de uma outra instituição financeira. Acho que faz sentido abordar aquele cliente com uma oportunidade para utilizar aquele recurso em alguma outra coisa, ou até hoje em dia, com o Open Finance, também é possível você portar, né, fazer a portabilidade de um financiamento, um crédito imobiliário que você tem em outra instituição, dependendo do momento e da oferta, você pode escolher a oferta daquele banco, está melhor do que o outro, eu vou simplesmente mudar, né? E isso hoje é muito mais fácil do que era anteriormente, né? Antes era muito difícil esse processo. Acho que a tendência, que também é ótimo para o cliente, né? Porque ele vai onde a oferta é melhor, não porque ele está preso numa instituição, e sim porque aquela instituição oferece o que é melhor para ele naquele momento, com as melhores condições, com as melhores taxas. Então, acho que essas coisas estão mudando, ao meu ver, para o melhor, para a maior conveniência do cliente. Ele não precisa começar a história dele de novo, né? Então, Exatamente. você consegue preservar a sua história, isso realmente é um benefício, você não tem barreiras mais de entrada e saída que antes a gente tinha, mas eu achei bem legal tocar no assunto da tokenização, só para o nosso ouvinte entender a importância que tem a tokenização. Quando a gente começa a ter ativos de maneira geral que podem ser tokenizados, não só você tem os ativos que já existiam, mas a gente pode criar ativos novos. Os tokens, o pessoal, não sei se vai lembrar do boom, né, da explosão, do hype do metaverso e NFTs, que estão correlacionados com blockchain. Na realidade, aquilo foi um hype, mas ele continua aí se estabelecendo, sendo necessário, que é você transformar qualquer coisa, pode ser um ativo digital, que nem na época eram os memes, pode ser um e-mail que eu escrevi, transformar isso em algo que eu posso comercializar, então eu tenho como ancorar isso e registrar isso, antes a gente não tinha, mas os ativos físicos também. Então, por exemplo, um apartamento,
Hoje você pode ter um dono, 2 donos, às vezes tem que ter um share para ter vários donos com um monte de complicação de contrato. Agora eu posso dividir um apartamento em 1.000 donos para fazer investimento. Você consegue fazer as divisões. Eu posso pegar um momento interessante de um time de futebol ou de alguma coisa que aconteceu e transformar também num ativo, que é um ativo, né, que era intangível antes, uma obra de arte que não é física, eu também consigo transformar. Então, o que acontece? Com a tokenização, a gente passa de um mundo que tinha limitação de ativos, porque a gente tem os ativos físicos, ou mesmo que sejam intangíveis, mas são ativos que eram registráveis, para qualquer tipo de ativo e ilimitados, qualquer coisa que a gente possa se imaginar, que pode ser fracionado da maneira que você quiser. O quanto o digital permite fracionar, você consegue fracionar para você comprar, comercializar, etc. Então, é uma transformação enorme, tanto que eu recomendo que todo mundo que está ouvindo a gente aqui leia sobre tokenização, que deve ser um dos grandes movimentos que a gente vai ter conforme o blockchain vai penetrando e a gente começa a ter o dinheiro cada vez mais digital e a gente consegue fazer essa utilização dos tokens na economia, né? Tokenização da economia. Tem uma discussão, né, a gente está falando de blockchain e tokens, que os computadores quânticos, por exemplo, eles podem tornar vulneráveis alguns desses sistemas. Isso é um risco real ou é algo muito distante? Isso pode acontecer? Na verdade, os especialistas não entraram num acordo ainda de quanto tempo vai levar, né, para a computação quântica amadurecer ao ponto de conseguir terem vários computadores quânticos operando ao mesmo tempo e sendo capazes de quebrar o que hoje é o mecanismo de criptografia que protege os dados dos clientes, não só em instituições financeiras, mas em muitas empresas. Então, isso é real. O que a gente não sabe é quando exatamente isso vai acontecer. Então, as organizações estão se preparando para esse momento, estudando a tecnologia. Alguns falam em 5 anos, alguns falam em 10, 20 anos. Ninguém sabe exatamente quando isso vai estar acontecendo, mas o fato é que sim, o processamento quântico é tão poderoso que vai conseguir, sim, quebrar a criptografia atual. E hoje já existem, né, regras e mecanismos para você começar a adotar uma criptografia resistente a esses computadores. Então, é a criptografia pós-quântica, onde você tem mecanismos de distribuição das chaves criptográficas nos seus sistemas, de forma que elas tornem os sistemas resistentes para esse momento. Mas, claro, as empresas não estão preparadas ainda, estão ainda se organizando e planejando, adquirindo conhecimento, mapeando os inventários dos sistemas para entender aonde é que estão as potenciais vulnerabilidades. Então, se preparando para esse momento no futuro, que a gente não sabe se é médio, próximo ou próximo. Inclusive, recentemente, uma das quedas do Bitcoin estava relacionado com isso, né? A questão de você poder ter a quebra do blockchain, e aí você teria problema de segurança nos Bitcoins, e aí, no mesmo momento, veio a contrapartida, né? Que conforme você vai aumentando a capacidade de quebra, você também vai aumentando a capacidade de criptografia com o mesmo tipo de tecnologia. Então, uma vai combatendo a outra. Além da quântica, Carol, a gente também teve recentemente um desafio com o Mythos, que é um sistema de IA generativa da Anthropic. Ele foi lançado e em poucas horas, a gente comentou isso aqui em algum episódio, ele conseguiu achar várias vulnerabilidades de um monte de sistemas, inclusive sistema financeiro, tanto que ele ficou, não entrou no mercado, ele ficou restrito, né? Inclusive agora os Estados Unidos está restringindo o acesso a essas tecnologias mais avançadas para qualquer usuário que não seja dos Estados Unidos, considerando assim um risco estratégico, uma vantagem competitiva. E aí a própria IA generativa, o próprio Mythos,
Então, de novo, né, a tecnologia que entrou e consegue ver vulnerabilidade, ela está sendo usada por várias, foi feito um consórcio de organizações críticas no mundo para utilizar essa mesma tecnologia para corrigir as vulnerabilidades. Então, a gente fica nessa coisa, desde que o mundo é mundo, né? Vem uma nova forma de você invadir, você cria uma nova fechadura. Aí você tem aquela nova fechadura, vem uma nova tecnologia. Mas, assim, é uma corrida que está cada vez mais rápida e que deixa a gente bastante tenso, né? Porque tem que acompanhar para não ter grandes problemas. Ainda falando de vulnerabilidades, como que nessa era da IA, né, a Marta citou aí o mitos, tal, como que a gente equilibra inovação e segurança nos sistemas, né? Como que vocês trabalham com mecanismos de defesas contra ataques em casos agora baseados em inteligência artificial? Não, é o tempo todo pesquisando e se desenvolvendo para estar à frente, né, do que os ataques possam significar. A gente tem, inclusive, através do Inovabra, a gente tem um acordo de cooperação para pesquisa com a Universidade de São Paulo, com o laboratório da USP, e a gente está, nesse momento, pesquisando como tornar os sistemas de IA mais seguros. A tese central é a injeção de prompt, né? Então, o que acontece? Prompts maliciosos podem fazer com que os sistemas de IA respondam ou deem informações que não são supostos a dar, ou informações que não deveriam, ou que não são éticas, ou informações que entregam dados internos que não deveriam ser entregues. Então, isso, que é prompts maliciosos, podem trazer essa vulnerabilidades para os sistemas. Então, existe todo um grupo hoje multifuncional, junto com a USP, né, executivos do Bradesco, junto com pesquisadores da USP, pessoas de cibersegurança, de IA, de dados, né, estudando como tornar os sistemas automatizados para detectar quando vem um ataque e se autodefender, né, de uma forma automatizada. Então, assim, evitando qualquer vazamento de dados indevidos. Então, isso é uma disciplina, tem até um nome para isso, né? Em inglês é Adversarial Machine Learning, ou inteligência artificial adversária, que é justamente essa disciplina dentro da inteligência artificial que estuda as defesas e os ataques dos sistemas. Então, isso é um tema, uma pauta seríssima, acho que para todas as instituições, não só instituições financeiras, e à medida que a tecnologia evolui, você tem que evoluir, claro, toda a defesa e as regras. Então, implementar a inteligência artificial, não só, né, implementá-la, mas implementar junto a segurança dos sistemas, a governança, a responsabilidade, a ética, enfim, tudo que vem a reboque, que é necessário para uma implementação responsável. Muito bom, Renata. Eu queria falar um pouco dos agentes da inteligência artificial, né, que são grande mudança de IA dentro das empresas aí. O que eles são capazes de fazer nos bancos e o que muda com eles na experiência do cliente? Agora realmente os agentes estão na pauta aí de todas as empresas. Veja, a inteligência artificial evolui, né? Então, antes a gente usava muito para sintetizar dados, para fazer perguntas, como linguagem, como perguntas e respostas, como texto, né? E hoje ela evoluiu e ela é capaz de executar tarefas. Então, hoje, um agente poderia, por exemplo, pesquisar opções de produtos financeiros nas várias instituições, comparar opções e, dependendo, até fazer a transação, dependendo do nível de autonomia que se dá para aquele agente em nome do cliente. Isso está evoluindo, existem, né, ainda não é uma realidade em escala, isso está acontecendo aos poucos, mas a tecnologia está aí e é possível, né? Então, isso vai transformar muito a relação das pessoas e a própria maneira como a instituição financeira se posiciona, né? Então, antes, veja, para você ser encontrado antes, como é que você fazia? Fazia um anúncio, né,
no Google, nos portais. Hoje, veja, se você precisa ser encontrado por agentes de IA, não é o anúncio que vai fazer os agentes te encontrarem. São dados estruturados, né, códigos, uma jornada que seja simples para um agente se engajar, seja fluida, seja fácil. Então, as coisas mudam e a gente também tem, né, os agentes da própria instituição financeira que vão se relacionar com os agentes do cliente. Então, a gente fala machine to machine, né? Máquina com máquina fazendo transações. Isso muda completamente a relação, né, das pessoas. Mas, claro, a gente ainda tem muitas questões para serem resolvidas. Uma delas é segurança, né? Porque você tem que garantir, da mesma forma que você autentica um cliente quando ele entra na instituição financeira, no site, no app, no portal, você também teria que autenticar um agente, saber que aquele agente é um agente válido, que aquele agente representa o seu cliente, né? Então, tem lá tem o Know Your Customer e agora nós temos o Know Your Agent, né? Vamos ter que saber se esses agentes são legítimos para transacionar em nome do cliente. Então, é toda uma estrutura que tem que funcionar para ganhar confiança dos clientes, para que eles deem autonomia a esses agentes. Não sei como é que vocês enxergam, talvez eu tenha complicado um pouquinho aqui, mas é uma realidade que a gente está se aproximando e isso muda muito a interface que os clientes têm com as instituições financeiras daqui para frente. Os agentes tomando decisões financeiras por nós. Aquilo que a gente estava falando, né? Que eles podem negociar preço, fazer investimento, gerenciar orçamento, controlar serviços, realizar pagamentos automaticamente. Agora, pensando do lado do usuário, a gente também falou em alguns momentos aqui, e tem que reforçar, que tem a parte de segurança, porque não com relação às instituições, mas com relação a que agente que você está usando e que dados que você está dando para ele, permissões, para ele fazer esses fluxos de transação entre vários aplicativos, entre vários sistemas, entre várias plataformas. E esse tipo de coisa é crítico, né? Se você tiver qualquer dessas fluições aí com problema de regras ou segurança, você está pondo seus dados sensíveis, financeiros ou pessoais, que não está protegido. Normalmente nas instituições você tem todos esses processos, mas na fluição não. A outra coisa que tem, quando você usa os agentes, você ganha conveniência, porque ele faz tudo para você. Mas você perde controle, você não sabe o que ele está fazendo. Então, que nem a Renata falou, eu estou usando um agente, hoje eu não uso agente, eu estou vendo propaganda, eu estou vendo o que está aparecendo para mim, estou decidindo se eu clico ou não, consigo distinguir o que é propaganda ou não. Agora, imagina um agente que ele traz dentro das configurações dele uma sugestão, que na realidade é uma propaganda, e você não sabe o que é. E você confunde com uma sugestão de algo que realmente fosse capacidade dele. Então, a gente não consegue ver uma caixa preta, né? Então, você não consegue ver se está sendo manipulado ou não. Então, tem várias questões quando os agentes entram, que eles aumentam, a gente acaba trocando o controle, que a gente não tem mais, pela conveniência e comodidade de eles fazerem as coisas para a gente, né? Então, são outros problemas que surgem aí na história. Eu acho muito importante também a conscientização, né? A educação digital, porque as pessoas às vezes não têm noção de quais dados elas estão abrindo, né? E colocando na mão da máquina e deixando serem manipulados por ela. Então, depois, assim, a questão da cibersegurança, a questão de privacidade, de vazamento de dados, é complicadíssimo, porque as pessoas têm que estar conscientes e nem todas têm o conhecimento necessário para lidar com isso, tá? Então, existe uma preocupação grande aí nessas questões, né, do ponto de vista do próprio usuário. Ainda mais considerando a diversidade que a gente tem no país, né? Também. Exatamente. Eu queria saber como é que você usa a IA no dia a dia, como que ela está na sua rotina, já que você trabalha com inovação e tecnologia. Eu uso muito, a gente tem dentro do banco o Copilot, né? Então, a gente tem um sistema praticamente integrado no software que a gente usa. Eu uso bastante, eu gosto de escrever e tal, então eu uso bastante
como aperfeiçoamento da escrita, não digo que como o roteiro principal é sempre meu, mas depois eu sempre consulto para dar uma aprimorada, para trazer algum ponto que eu não tinha pensado. Gosto muito dessa utilização, sintetizar documentos. Então, no meu dia a dia, às vezes eu preciso ler uma quantidade grande de relatórios, de pesquisas. Quando eu preciso de alguma coisa rápida, eu coloco aquilo. O que me ajuda muito também é buscar informações que eu não sei onde eu guardei. Onde é que está aquele e-mail? Né, incrivelmente eficiente para buscar coisas dentro do repositório ali. É claro, o nosso sistema ele é fechado, né? Ele só busca com dados dentro do ambiente que nós estamos, dentro do ambiente da empresa. Então, claro, ele não vai buscar coisas que estão fora, mas ali, para mim, é muito útil para localizar coisas que eu não sabia mais onde tinha guardado. Então, eu acabo usando para esse tipo. Acho que uma utilização mais corriqueira seria essa. Claro, ajudar com traduções, ajudar com coisas assim, também está valendo. Mas ainda não montei meu agente de produtividade. Esse é o meu próximo passo. Bom, pra gente finalizar, queria que você desse pra gente uma dica de um filme, ou uma série, ou um livro. Ai, difícil, né? Mas assim, tem uma série que eu tá no finalzinho agora da 5ª temporada, que eu fiquei apaixonada pela série, que chama For All Mankind. É uma série da Apple TV e ela é uma mistura de ficção e fatos reais. Ela joga muito, porque ela é a corrida para o espaço, a corrida para o domínio espacial. E aí começa com o homem pisando na Lua e agora hoje já está na colonização de Marte, né? Dependendo da temporada. Então ela é uma mistura de pesquisa, de ficção, enfim, e de diversão também. Então essa eu recomendo, acho muito legal. E um livro, assim, eu sou fã do Simon Sinek, eu gosto sempre de ouvir os podcasts dele. E aí eu tenho um livro dele que eu acho que tem muito a ver com o nosso dia a dia na inovação, que chama O Jogo Infinito, onde ele fala que a corrida, o jogo nunca termina, né? É só uma próxima fase. Na inovação é muito isso. Acho que você não pode, se você perder uma onda, você tem que estar olhando para a próxima. Não existe jogo acabado. Você tem sempre que estar olhando para o futuro e como aquilo vai impactar o seu dia a dia. E é uma jornada que não termina nunca. Então, é um jogo infinito. Eu deixo essas 2 dicas aqui. Ótimas dicas, né, Marta? Muito boas. Eu assisti a série também, é maravilhosa, mas eu vou deixar também uma dica aqui, 2, né, que tem a ver com dinheiro. Eu também sou cinéfila, adoro séries. Uma é de 2021, se eu não me engano, na Netflix. É uma série sobre dinheiro, é Money Explained. É uma série que em português é Resumindo Dinheiro, alguma coisa assim. Tem 5 episódios, é excelente para você entender. E na série Explained, em geral, tem um episódio específico sobre cripto, também é bem bacana para entender o funcionamento. E tem uma outra série que é mais recente, que é Prime Attack, na realidade é Ataque Primário, que foi traduzido para português, que tem a ver com a parte de criptografia, os números primos e a criptografia. É muito interessante também, porque se você consegue quebrar essa criptografia, que é baseada nos números primos, você acaba tendo problemas com todo o sistema criptográfico mundial, né? Então, também fica a minha dica aqui de série, que eu também adoro. Renata, foi muito bom ter você aqui. Obrigada pela participação no Futuramente, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. Marta, vamos para os sinais de futuros. O que a gente tem que prestar atenção aqui no nosso radar? Sinais de futuros. Vamos lá. A gente estava falando sobre o quanto que os agentes transformam, né, o sistema financeiro, e, aliás, de maneira geral. E uma das transformações, que é uma das mudanças que a gente deve ter no futuro próximo, o sinal a Microsoft lançou um projeto Solara, e esse projeto é para você substituir as interfaces do seu celular de
aplicativos, que é o que a gente faz hoje, né, de tela, que você toca, vê, escolhe e navega, e os bancos são os aplicativos que com certeza estão nos celulares de todo mundo, tem um share of hardware grande aí. Então, substituir isso por agentes, né? Você conversaria com o celular para ele criar, inclusive, uma interface para você e fazer o que tem que fazer. Qual é a questão aqui? Quando a gente fala da substituição de aplicativos por agente, na realidade existem duas camadas. A camada que é o que você vê dos ícones ali, que é onde você está interagindo com a tela, e tem a camada profunda, que é a camada onde está sendo executado todas as funções necessárias de um aplicativo. O agente substitui só a camada visual, a primeira camada, que seriam os ícones que você tem ali, o controle de ícones, mas não substituiria as camadas profundas, que é para o agente agir, né? Nos bancos, sei lá, entrega de comida, escolha de cinema, etc. E aí a gente deve ter, para um futuro próximo, essa questão de o celular, para se transformar numa interface de agentes, ele precisaria também ter essa questão de negociação com os vários fornecedores, e a parte financeira é uma dessas, e a gente deve ter resistências nesse processo. Então, para futuros, sinais de futuros, o que a gente imagina é que, na realidade, a gente vai ter um sistema misto entre interfaces visuais e agentes atuando e operando com interface de voz e desenhando interfaces para você. Quando for melhor, uma interface visual, a gente entrega visual. Quando for melhor ser uma conversa ou um aplicativo ou alguma coisa que você toque, explore, etc., ele te entrega isso. Então, o futuro deve ser híbrido também com relação aos agentes. Comenta com a gente esse assunto no hashtag FuturamenteCBN. Bom, nosso episódio fica por aqui, a gente se encontra na próxima terça-feira. Você pode falar com a Marta Gabriel enquanto isso no Instagram dela, @MartaGabriel, ou mandar um e-mail para futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes, a edição é de Débora Gonçalves e Priscila Gubiotti, trabalhos técnicos de Cláudio Antônio e Isabel Gomes, a coordenação é do Tiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente, até a próxima semana.